nós temos. Abençoe a vida profissional de cada um dos meus irmãos, Pai. Venha cuidar, Pai, do sustento, dos sonhos, dos projetos. Abençoe as finanças de cada um, Pai. Capacite a cada um dos teus filhos, Pai, a crescerem profissionalmente, a serem bons profissionais, serem bons exemplos, Pai, no seu dia a dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Pai amado, aquele que está desempregado. Senhor, venha dar uma oportunidade, Senhor. Venha abrir uma porta, Senhor, profissional de emprego para o teu filho, para a tua filha que precisa de trabalho, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor tem abençoado esta igreja. O Senhor tem dado provisão nesta igreja, Pai. Obrigado por cada dizimista, por cada ofertante, Pai. Cada um que tem adorado ao Senhor, que tem abençoado esta igreja. Abençoe cada um deles, Pai. Abençoe também aqueles que não dizimam, que não ofertam, Pai. Senhor, abençoe eles também no nome de Jesus. Mas eu te faço um pedido, Pai. Coloque no coração de cada um essa responsabilidade, Senhor, esse dever de adorar ao Senhor também na área financeira, de entregar aquilo que pertence ao Senhor, Pai. Senhor, nós oramos. Levante aqui dizimista, Pai. Levante ofertantes, Senhor. Levante dizimistas, ofertantes, pessoas, Pai, que possam, Senhor, abençoar a obra de Deus, Senhor. Abençoe a vida financeira de cada um desta igreja. Não deixe, Pai, cada um de nós sermos sucumbidos pelo consumismo, Pai. Senhor, que cada um possa administrar, gerir as nossas finanças, Pai, com maturidade e com sabedoria. Que os nossos filhos, que os nossos discípulos aprendam com a gente, Pai, ter uma boa relação com o dinheiro, Pai. Que possamos ser exemplos, que possamos ensinar, Pai. Que possamos ensinar cada um, Pai, a se relacionar de uma forma saudável com o dinheiro. Eu te peço, em nome de Jesus. Senhor, essa oferta é dedicada ao Senhor. Essas finanças é dedicada ao Senhor, Pai. O Senhor venha receber essa oferta para a glória e honra do teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você que trouxe a sua oferta de forma física, pode deixar aqui o seu dinheiro. Amém. Vamos para a palavra de Deus, continuar ouvindo a voz de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, você achou? Mateus, capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ao ver as multidões, Jesus subiu
ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós oramos e te pedimos, fale conosco, Pai. Usa a minha vida conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que eu seja um instrumento, Deus, aqui, para passar a tua palavra. Nada de mim eu te peço, Senhor. Nada do meu achismo, nada daquilo que eu penso, Pai, como ideia. Mas que o teu Espírito Santo fale através da minha vida. Fale comigo, ó Deus. Fale com os meus irmãos, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Que possamos ser alimentados pela tua palavra. Que possamos ser ensinados pela tua palavra, transformados por ela, Pai. Oh Deus, que esta palavra venha entrar em nosso coração e cumprir o propósito, Deus, a qual ela está sendo enviada, Senhor. E Deus, nós pedimos, continue falando conosco, Pai, aqui nesta igreja. Levante pessoas para pregar a palavra, Senhor. Não só aqui neste lugar, Pai, mas em todo canto, nas escolas, faculdades, nas casas, Pai, no trabalho, nas ruas. Levante pessoas, Pai, para pregar a palavra. Que seja uma igreja que proclame e pregue a palavra de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as igrejas do nosso Brasil e do mundo, Pai. Que a palavra de Cristo seja pregada, Pai. Que a palavra de Cristo seja anunciada em nome de Jesus. Que os povos te conheçam, Senhor. Levante missionários, levante pastores, Senhor. Levante servos prontos a servir ao Senhor. Pessoas que amam o estudo da palavra. Pessoas que amam, Senhor, se dedicar ao ensino, Pai, ao aprendizado da palavra. Coloque fome de conhecimento no teu povo, Pai. Coloque fome em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, fale conosco, Senhor, fale conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Quero compartilhar com você uma palavra que Deus, Ele dividiu comigo, passou para mim, nesse início do ano, todo o início do ano. Eu oro a Deus, eu peço para Deus um direcionamento, eu peço para Deus uma direção ao Senhor. E se você não fez isso, irmão, ainda dá tempo. Não comece o ano sem entregar a sua vida ao Senhor. Que Deus seja o primeiro da sua vida. Que Deus seja o primeiro da sua vida. Qual que é a sua expectativa para o ano de 2025? Quais são os seus sonhos? O que você pretende alcançar nesse ano? Aqui nesse texto, nós vemos Jesus no meio da multidão. E essa multidão, ela chega até Jesus. Diante dos milagres, diante dos acontecimentos, diante das promessas que foram ditas antigamente, diante da expectativa do Messias, todo mundo se achegava diante de Jesus. E eu comecei a pensar, qual é a minha expectativa quando eu chego diante de Jesus? Qual que é a minha expectativa quando eu estou diante dele, quando eu estou orando, quando eu estou buscando, quando eu estou entregando o meu coração a Jesus Cristo? Essa multidão tinha uma expectativa. Essa multidão, ela queria algo de Jesus. Estava querendo, esperando algo de Jesus. Você, quando chega diante do Mestre, você, quando chega diante de Cristo, qual é a sua expectativa? Qual que é a sua expectativa aqui nesse lugar hoje? Qual que é a sua expectativa aqui na igreja? Nós temos várias. Só que ao ler esse texto, Jesus compartilhando as aventuranças, eu fui entendendo uma quebra de paradigma.
Eu fui entendendo que Jesus estava ensinando aquilo que ele tinha que passar para o povo. E não aquilo que o povo talvez esperava. E não talvez aquilo que o povo estava querendo ouvir. E aí eu preciso entender como é que é a minha relação com Deus. Será que diante de Deus eu estou pronto para ouvir, para entender aquilo que Ele quer falar ao meu coração? Irmãos, eu já disse aqui várias vezes, hoje nós temos essa facilidade. A internet, ela nos promove facilidade a muitas coisas. E assim como eu já disse, às vezes queremos ouvir uma palavra. A gente vai lá no YouTube, não tenho nada contra isso, irmão. Fique à vontade de continuar fazendo. Mas a gente escolhe lá o pregador que nós queremos ouvir. Nós escolhemos o sermão que nós queremos ouvir. E se não tiver legal, o que a gente faz? Eu vou trocar. Eu não quero ouvir essa pregação. Eu não quero ouvir esse cara. Tudo bem, irmãos, a gente faz isso, eu também faço isso. Só que nós vamos acostumando a querer ouvir de Deus, aquilo que nós temos como expectativa. E nós, pastores, nós que pregamos na igreja, hoje nós temos esse desafio. Qual que é o desafio primeiro do pastor, do pregador? É que ele concorre, entre aspas, com vários pregadores na internet. O cara fala, poxa, eu vou ouvir lá o Cláudio, lá da igreja de Guarulhos, se eu posso ouvir lá, sei lá, quem da internet? Não, eu prefiro ouvir aqui essa pregação, que vai explicar várias coisas aprofundadas do que ali, e ouvir ali apenas um comentário. Ou, às vezes, a pessoa chega na igreja com o mesmo costume. Então, às vezes, quer colocar a pregação na velocidade 2. Esse irmão fala muito devagar. Se eu pudesse, eu colocava vezes 2 para passar rápido a pregação, que está muito lento. Ou, enquanto ele fala aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Instagram. Deixa eu olhar aqui o meu WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vem com esses hábitos, ou começa a rejeitar aquilo que está falando. É claro que eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode ter crítica, a gente tem que julgar, examinar, tem que ter a criticidade, sim, claro. Só que, às vezes, Deus está falando com a gente. Só que a nossa expectativa é outra. E aí a gente fala, não, isso eu não quero ouvir. Isso eu não aceito, isso eu não concordo. Isso para mim não vale a pena. Era melhor ter ido assistir o filme do Pelé, que valia mais a pena. E aí, a gente não ouve aquilo que Deus realmente quer falar conosco. A gente não ouve aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Qual é a sua expectativa? E aí, se você for perceber, desde quando o Márcio começou a ministrar aqui, irmão, Deus está falando com a gente, através do Márcio, do Renato, das orações, louvores. Como é que nós chegamos diante de Deus para ouvi-lo? E ouvir aquilo que Ele tem para nós. Então, na primeira parte desse texto aqui, capítulo 5, versículo 1, ao ver as multidões, Jesus olha aquela multidão. Jesus olha para aquele povo. Jesus olha para todos. E nós vemos em outros textos, Jesus olha para a multidão, Jesus olha para as pessoas e tem compaixão delas. Um Cristo, um Jesus que tem compaixão de nós. Jesus olha para uma multidão, que foi falado aqui também
Não sei se vocês ouviram, eu quero ser pastoreado por Jesus. Jesus vê uma multidão sem pastoreio. Jesus vê uma multidão sem direção. Por mais que estava seguindo Jesus, eles estavam lá. Eles estavam lá, seguindo, acompanhando. Mas quando Jesus olha para aquela multidão, quando Jesus caminha por todos os lugares, ele vê ovelhas sem pastor. Desculpa. Ele vê ovelha sem direção. E Jesus vem ensinar para as pessoas a proposta do reino de Deus. Jesus, ele apresenta para cada um de nós como viver no reino de Deus. E viver no reino de Deus é estar debaixo da autoridade de Jesus, do reinado de Cristo, pastoreado por Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é o seu pastor. Jesus é o nosso pastor. É Ele que tem a direção para as nossas vidas. É Ele que tem a direção para os nossos caminhos. Como lemos aqui no Salmo 23. É Ele que tem a direção para nós. É Jesus. Nós precisamos entender que somos ovelhas de Jesus. Estávamos desgarrados. Estávamos sem pastor. Mas Jesus veio. Mas Jesus veio e resgatou a nós. Salvou as nossas vidas. Nos fez viver no reino dele, no reino dos céus. Então, quando Jesus, ele olha para nós, ele convida a cada um de nós viver o reino dele. Viver o reino dele. Estar debaixo da sua autoridade. Por mais que você tenha expectativas, por mais que você queira ouvir algumas coisas de Deus, esteja disposto a ser guiado por Ele. Que nesse ano de 2025 você seja pastoreado por Jesus. Que você viva debaixo da autoridade do Mestre, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Continuando, Jesus olha para a multidão. Ele olha para a multidão e ele sobe ao monte. Jesus sobe ao monte, porque Ele quer que as pessoas ouçam aquilo que Ele tem para ensinar. Jesus, Ele quer falar com você. Jesus quer falar ao seu coração. Jesus quer revelar coisas novas para você. Só que nós precisamos estar dispostos a aprender aquilo que Ele quer falar com a gente. Quando Jesus sobe ao monte, será que todas as pessoas ali ficaram para ouvir o ensinamento das bem-aventuranças? O que você acha? Você acha que todo mundo ficou lá ouvindo? Talvez não. Talvez a galera começou a sair, começou a conversar entre si, começou a pensar em outras coisas. Enquanto Jesus, Ele ensinava. Quantas coisas vêm em nossa vida para nos distrair, para tirar a atenção daquilo que Deus quer falar conosco. Ele sobe ao monte ali para ensinar a todos. Mas talvez nem todos conseguem ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. Então, Jesus está falando.
Ele falou aqui, está falando desde o começo. Só que talvez nem todos aqui ouviram. Nem todos aqui perceberam aquilo que Jesus estava falando. Às vezes chegamos no culto, ao culto, e aí ficamos olhando, reparando os movimentos, reparando as coisas. E Deus está falando, Deus está ministrando, Ele está visitando. E nós estamos perdendo aquilo que Ele fala. Se eu quiser deixar a Patrícia brava, é quando ela fala comigo e eu não olho para ela. Ela fica brava. Ela olha para mim. Olha para mim. Atenção exclusiva. E é o que nós devemos ter diante de Jesus. É o que nós devemos ter diante de Jesus. Quando você for orar na sua casa, irmão, desliga a sua internet lá, o Wi-Fi. Deixe o celular longe de você. Às vezes você está orando lá e o WhatsApp toca. Aí vai lá dar uma olhadinha no WhatsApp. Aí você volta a orar, vê uma notificação do Instagram. Aí você vai dar uma olhadinha no Instagram. Aí você volta a orar, TikTok mandando um vídeo da vez. Quando vai ver, passou mais tempo conectado à internet do que em Deus. Não reparta o seu tempo que é dedicado a Deus com outras coisas. Não reparta. Que o seu tempo de devocional seja exclusivo para ouvir ao Senhor, para ouvir a Deus. O seu tempo de leitura. Irmãos, a gente não lê a Bíblia como a gente lê um livro, irmão, é muito diferente. Eu não sei, eu não consigo. Eu tenho uma relação com a Bíblia. Quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso estar parado. Eu preciso orar, eu preciso refletir, eu preciso meditar, eu preciso degustar. Não dá só para ler como eu leio um livro durante a semana. Tudo bem, às vezes a gente está lendo lá e Deus fala, tudo bem, irmãos. Eu não estou dizendo aqui para você uma regra. Não é isso que eu estou dizendo para você. Uma regra que você só pode ler a Bíblia dessa forma, não. Mas prove essa experiência de fechar tudo, se isolar de tudo e ter uma relação com a Bíblia diferente. De aplicação, de prática, de devoção. Eu vou compartilhar com vocês depois um caminho de ler a Bíblia. Eu vou mandar no grupo depois. Não é de estudo, é de contemplação, é de devocional. Bom, então Jesus sobe ao monte para falar. Ele vê a multidão, ele sente compaixão da multidão, ele quer ensinar a multidão, ele sobe para que todos possam ouvir aquilo que ele tem para falar. Aí depois, ainda no versículo 1, ele se assenta. Jesus vai lá e se assenta. Irmãos, vocês sabem que a multidão gosta de show. A galera gosta de show. A galera gosta de coisa 1000 grau. Poxa, eu estou aqui no meio de uma galera, aí esse cara vai se assentar para falar um monte de coisa. Ah, não. Eu quero luzes. Eu quero um monte de coisa acontecendo. Uma vez eu vi um culto, eu não sabia para onde que eu olhava. Era muita informação, você fica perdido. Fica perdido, porque é muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. Só que a multidão, ela gosta disso. A multidão gosta de show. A multidão gosta de ver grandes apresentações, grandes coisas. E aí existem pessoas que, para não perder a multidão, têm feito coisas que a multidão quer. Poxa, vamos
Às vezes eu penso que eu falo demais. A gente fica investindo o dinheiro para trazer multidão na igreja, para trazer gente na igreja. E vê a igreja cheia e fala, maravilha, maravilha. Irmãos, você acha que Jesus estava preocupado com a multidão? Quando ele se assenta, ele fala, vou bater um papo com vocês. Vamos trocar uma ideia. Eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Não é o que vocês querem. Você não vai ver aqui grandes apresentações. Não vou, traz aqui um cego agora, ó. Vou curar aqui para todo mundo ver. Ó, traz aqui agora isso daqui para todo mundo ver. Não. Eu vou ensinar para vocês agora valores do reino. O que Jesus ele faz é ensinar para a multidão os valores do reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus, as bem-aventuranças do reino de Deus, as felicidades do reino de Deus. Jesus, ele quebra o paradigma. Irmãos, nós aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja, a nossa preocupação não é chamar a atenção de um grande público. Não é. A nossa preocupação aqui não é chamar a atenção e fazer grandes acontecimentos. Não é. A nossa preocupação aqui é quanta parte do nosso tempo nós estamos sentando com as pessoas, conversando e ensinando a elas. Quanto da parte do nosso tempo nós estamos olhando nos olhos das pessoas e ensinando sobre os valores do reino de Deus a elas. É dessa forma que Jesus pregava e ensinava. É dessa forma que ele fez, de uma forma simples. Porém, irmãos, a maior riqueza da humanidade, as bem-aventuranças, as bênçãos de Deus, as maravilhas do reino de Deus foram ensinadas, as maiores riquezas foram ensinadas de uma forma simples. Por isso que você, eu não sei pregar, eu não sei ser um grande pregador. Irmão, isso é coisa que foi construído ao longo do tempo, irmão. Tem gente que paga para pregar em eventos. Tem um evento muito grande que acontece anualmente, que tem pessoas que, se você prega lá, você cria visibilidade. Aí tem cara que o sonho dele é pregar nesse lugar aí. E tem lugar que você paga, e nesse lugar alguns pagam para ter uma oportunidade. Aí tem algumas divisões de público, como você está começando, você vai pregar nesse público aqui. E o cara fica, a expectativa dele é pregar em um grande evento. Irmão, não tenha isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Ser um grande pregador é você falar de Jesus para o seu familiar, para o seu amigo. Ser um grande pregador é ensinar os seus filhos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, irmão. Ser um grande pregador não é você estar num púlpito com um monte de pessoas te ouvindo. Quando a gente vê Jesus subindo ao monte e se assentando, Ele nos ensina sobre isso. Ele nos ensina sobre isso. Por isso que você não tem crente que fica desanimado. Eu nunca vou conseguir falar, eu nunca vou conseguir ser. Irmãos, você já é. O Espírito Santo, ele está em você, para você ensinar os seus filhos, para você ensinar a sua família, para você ensinar aqueles que estão perto de você, no seu trabalho, na sua escola. Almeje pregar a palavra de Deus, irmão, mas não tem um púlpito como objetivo, não.
tenha as pessoas que estão ao seu lado como objetivo, como alvo, para que elas possam conhecer a Cristo através de você. Então Jesus, ele se assenta para ensinar, para falar, não quer prender a atenção, não quer cativar. Ele entende que aquela multidão precisa de pastoreio. Aquela multidão precisa de um pastor, precisa do mestre, precisa de Jesus. Quando Jesus se assenta, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Jesus se assenta e a multidão se aproxima dele. Foi falado aqui pelo Márcio. Se aproximar de Jesus. Ter intimidade de Jesus. Você é multidão ou você é discípulo? Multidão gosta de multidão, irmão. Multidão gosta de multidão. Aonde tem multidão, vai ter mais multidão ainda. Porque se tem multidão, fala, alguma coisa. Dizem que brasileiro não pode ver uma fila. Se vê fila, ele já para. Não é verdade? Não pode ver uma fila. Nós também não podemos ver multidão. Às vezes você está dirigindo, está trânsito, mas o trânsito não é por conta do acontecimento que teve, é por conta da curiosidade. As pessoas vão diminuindo a velocidade para olhar o que está acontecendo. Hoje, o Evangelho, pessoas têm utilizado multidões para atrair mais pessoas. Atrair mais pessoas. O que te atrai? Jesus ou multidões? O que te atrai? Jesus ou aglutinação de pessoas? Esse ano você vai em busca do quê? De Jesus ou de movimentos? Vocês podem ver, irmãos, hoje existem movimentos dentro do Evangelho, que está longe do Evangelho, está longe da palavra. E se a gente não tomar cuidado, a gente está nesse meio aí, a gente está tirando dinheiro do nosso bolso, para pagar aí esses movimentos, para investir nestas coisas. E ao invés de se aproximar de Jesus, você se distancia dele e se aproxima de multidões. Os discípulos, eles se aproximaram de Jesus. Discípulo, ele fica perto de Jesus. Discípulo, ele segue Jesus. Discípulo, ele escolhe Jesus. Discípulo entende o caminho da renúncia. Discípulo entende o caminho da abnegação. Discípulo entende que a relação não tem a ver com performance, com apresentações. A relação tem a ver com ensinamento, com aprendizado. E é isso que nós devemos buscar. Aprender com Jesus. Jesus quer ensinar você. Jesus quer ensinar a cada um de nós. Mas para aprender com Jesus, nós precisamos estar prontos a se aproximar dele, a sentar ao lado dele, ao sentar ao lado de pessoas que estão falando sobre Jesus. A multidão, a galera vê um círculo de pessoas conversando sobre Jesus, e a galera vê uma multidão curtindo
uma balada, alguma coisa, mas também falando sobre Jesus. A fila de entrada, como aquela imagem que a gente vê na internet, está muito maior para esse ponto onde tem uma multidão e uma galera, do que esse círculo que tem pessoas falando sobre Jesus. Qual caminho você escolhe? Você quer estar próximo de Jesus? Ou você quer estar próximo da multidão? A multidão tem as suas expectativas. Eu lembro que desde a época do seminário, não sei se o Carlos vai lembrar, a gente indo para o seminário, faz muitos anos aí, essas crianças não eram nem nascidas ainda, eu acho. Põe aí uns 20 anos, né? E eu falava, cara, a gente é muito em show também, né? E por isso que não tenho nada contra, irmão, você ir e tal, por favor. Eu era jovem, curtia as baladas cristãs aí, né? Mas eu tinha entendimento. E aí eu falava, Carlos, você vê o cara tá lá ministrando um monte de bênção, um monte de coisa. Esse ano vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, receba isso, receba aquilo. Aí eu falo, mas quantas pessoas aqui no meio precisando ouvir palavras de perdão, de arrependimento, de remissão de pecados? O cara está cheio de pecado lá, a vida toda torta, receba a bênção de Deus, eu não sei o que lá, e todo mundo levantando a mão e pulando, mas a vida toda torta. E aí a gente vê, por quê? Porque a multidão quer isso. A multidão não quer ouvir sobre arrependimento, sobre pecado. Não quer. Ela quer ouvir sobre a restituição, sobre as bênçãos dobradas, sobre um monte de coisa. Mesmo sobre mude a sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. Não quer ouvir bem-aventurados os pobres de espíritos. Olha aqui o ensinamento de Jesus. É que eu não li as bem-aventuranças porque não é a intenção aqui passar para vocês. Mas olha aqui, deixa eu achar. Versículo 11, 5:11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Quem quer ouvir essa parada aqui, irmão? Quem quer ouvir isso? Jesus se assenta para ensinar os valores do reino dele. As felicidades, as bem-aventuranças, as bênçãos do reino de Deus. Jesus convida o povo a ser pastoreado por ele. Então os discípulos se aproximaram dele, versículo 6 não, parte 6, desculpa. Ainda no versículo 2 agora. Então ele passou a ensiná-los. Jesus vai lá e passa a ensinar. Nós estamos prontos a aprender com Jesus? Nós queremos aprender com Jesus? Aprender sobre a natureza do reino de Deus? Aprender sobre a natureza dos reinos dos céus? Sobre a felicidade acima da nossa expectativa, acima do nosso entendimento? Um caminho acima do nosso bem-estar temporário? Um caminho muito acima, além da nossa relação com o meio natural? Nós estamos dispostos a aprender e ser pastoreado com Jesus? Nós estamos dispostos? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você espera da sua vida? Que em 2025 você viva na dimensão do reino de Deus. Que em 2025 você viva na dimensão do reino dos céus. Que você saia da multidão e seja um discípulo que se assenta e fique ao lado de Jesus,
aprendendo aquilo que Ele tem para ensinar. Que você seja um discípulo. Essa é a nossa oração aqui. Que você seja um discípulo de Jesus Cristo e não uma multidão. Queira ser um discípulo de Jesus. Queira aprender com Ele. Queira andar com Ele. E que você também seja um que pregue a palavra dEle. Que fale à multidão: olha, eu quero ensinar algo para vocês. Eu quero pregar algo para vocês. E eu quero que você entenda aqui, irmão, que eu não tenho nada contra multidão e aglutinação de pessoas. Não entenda isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui é uma condição de mentalidade, de você ser discípulo, para escolher estar com Jesus, perto dele e ao lado dele. Vamos orar? Gostaria de orar com você e consagrar a nossa vida a Ele. Consagrar o nosso coração a Ele. Entregar a nossa vida a Ele. As pessoas falam que 2025 seja o melhor ano da sua vida, irmão. É possível ser, sim. É possível. Estando próximo de Jesus. Estando próximo de Jesus. Quer viver o melhor ano da sua vida? Fique ao lado de Jesus. Fique perto dele. Fique ao lado de Jesus, ande com Ele. Aprenda com Ele. E deixa Ele guiar você. Deixa Ele guiar você. Eu só vou ler aqui o que Ele ensina. Jesus se assenta. Então Jesus vê a multidão, sobe ao monte, se assenta. Os discípulos se aproximam e Ele passa a ensinar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e o perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Entregue a sua vida ao Senhor. Daquilo que foi dito aqui. Ore o que o Espírito Santo tem colocado em você.
Fale com Ele. Fale com Ele. Entrega a sua vida a Ele. Viva o melhor ano ao lado de Jesus, pastoreado por Ele. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer ser o seu pastor. Fale por Cristo. Enquanto nós louvamos aqui, fazemos dessa canção uma oração, eu quero convidar você aqui à frente. Você que entende, que quer essa mudança na sua vida, uma proximidade maior com Jesus. Você que entende que precisa ser um verdadeiro discípulo de Jesus e quer viver debaixo dessa autoridade, que quer ter um ano de uma total entrega a Ele, eu te convido a vir aqui à frente. Queremos orar por você. Enquanto louvamos ao Senhor, vem aqui à frente. Vamos orar por você. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, ministrar real. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. O maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Espírito Santo, olha para nós aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, olha para cada um, Pai. Somos as tuas ovelhas, Deus. Senhor, abrimos o nosso coração, Pai, para ser pastoreado pelo Senhor, Pai. Não queremos viver como ovelhas que não têm, Senhor, um pastor, um rebanho. Queremos viver arrebanhados no reino dos céus, no reino de Deus, Pai. Queremos viver debaixo da autoridade do pastor Jesus Cristo. Senhor, conduza nossas vidas em teus caminhos, Pai. O Senhor é o nosso pastor.
O Senhor é o nosso pastor. Queremos estar debaixo da autoridade de Jesus. Queremos estar debaixo da autoridade do Cristo. Senhor, que nesse ano, Pai, de 2025, possamos viver contigo, Pai, aquilo que ainda nós não vivemos, Pai. Se falta fé em nós, acrescente fé, Deus. Queremos viver os ensinamentos do reino dos céus, do reino de Deus. Chegou até a nós o reino de Deus. O reino de Deus chegou até a nós, Pai. É o teu reino que queremos viver. Dizemos não ao reino do mundo, Pai. Dizemos não aos valores do mundo. Queremos viver as tuas bênçãos, Senhor. Queremos viver aos teus ensinamentos, a tua palavra, a tua verdade, ó Deus. Oh, Jesus. Estamos aqui, Pai, como ovelhas, para viver debaixo da tua autoridade, Jesus. Abençoe cada vida que está aqui, Senhor. Derrame as tuas bênçãos sobre estas mãos, Pai. Oh Deus, derrame as tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Tire o medo, Pai, a insegurança, a incerteza, Jesus. Encha de autoridade, encha de unção, Pai, para que possam, Senhor, viver verdadeiramente como discípulos de Jesus, Pai. Que o coração deles estejam abertos àquilo que o Senhor tem para falar. Que o coração deles estejam atentos à tua verdade e ao teu ensinamento, Pai. Que possamos nos assentar ao teu lado, Pai, e aprender contigo, Senhor. Que possamos também fazer discípulos, ser sal, ser luz, Pai, pregar a palavra. Usa cada um, Deus, para ensinar os seus filhos, Pai, o verdadeiro caminho. Que cada um aqui no seu lar, ele seja um exemplo, Pai. Que o Senhor Jesus se revele às famílias através de cada um deles, ó Pai. Que a tua palavra possa chegar aos outros através de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus. Entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Abençoa esta igreja. Essa igreja é tua, Pai. Usa nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado através de nós. Que mais vidas ouçam de Jesus através de nós. Que possamos chegar onde o Senhor quer, Pai. Que possamos falar o que o Senhor quer, Deus. Usa-nos, Pai, com autoridade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Pode cantar, gente. Se Deus é por nós. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Se puder ficar em pé, depois do louvor, nós vamos encerrar o culto. Vamos louvar, vamos declarar com autoridade, irmãos, esse hino. Amém, Jesus.
água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, e não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas dos fez surgir, e não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem nos impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem nos impedirá? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eis aqui esta igreja, Pai. Que esta igreja glorifique o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome, Pai, aqui neste lugar seja o único nome, Deus, adorado, declarado, Jesus. Oh Deus, que nesta igreja, Senhor, em nome de Jesus, o Teu nome seja conhecido e proclamado, Senhor. Oh Jesus, que todos nós aqui, Pai,
possamos viver prostrados diante de Ti, Pai. Que o nosso ego venha diminuir a cada dia, Pai. Que o nosso eu caia por terra a cada dia, Pai. Que possamos viver pela causa do Evangelho. Que possamos viver pela causa de Cristo, Pai. Oh Deus, que mais vidas Te conheçam através de nós. Nos leve, Senhor, aqueles que precisam ouvir o Senhor, Pai. Nos leve aqueles, Pai, que precisam ouvir a palavra de salvação, Pai. Senhor, tome conta da gente. Que seja um ano, Pai, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Que seja um ano, Senhor, de honrar, glorificar o Teu nome. Um ano de salvação, de libertação, de cura e transformação, Pai. Que cada um de nós aqui sejamos Teus discípulos, Pai. Senhor, continue sendo pastor desta igreja. Somos as Tuas ovelhas, Pai. Que possamos estar submissos ao Senhor. Que possamos estar diante da Tua autoridade, Deus. Não permita, Pai, que as nossas vontades, Senhor, passam à frente. Mas que no nome de Jesus, Pai, possamos estar submissos à Tua vontade, o Teu querer, Pai. Que cada ovelha aqui, Senhor, esteja debaixo, Pai, da Tua autoridade, Senhor. Que cada ovelha aqui seja conduzida por Ti, ó Deus. E que possamos continuar, Pai, continuar vivendo para Tua glória, Senhor. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, com toda a criação, para todos sempre. Amém. Mais uma vez, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.